Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo de número 21. Ei, o que o Senhor tem para falar com você nessa noite? Hoje é culto com a direção dos diáconos e auxiliares. João capítulo 21. Se você encontrou, dá um glória a Deus. Também mandar um grande abraço para todos os inscritos do canal Ebenezer Oficial. Deixa o Espírito Santo te envolver aí. Eu não sei onde você está ou irá ouvir essa palavra, se é de manhã, de tarde ou de noite, mas saiba que Deus é um Deus que Ele não olha para isso. Quando Ele quer te abençoar, Ele vai te abençoar. Amém? Capítulo 21, versículo de número 18. Aleluia! Em verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Pode sentar dando glória a Deus. Vou tentar, confesso para os irmãos, ser o mais simples e objetivo e didático, para que ninguém saia daqui sem entender por completo o teor da palavra que o Senhor nos entregara nessa noite. Porque quando falamos sobre a obra de Deus, quando falamos sobre o reino de Deus, nós temos algumas complicações que os próprios homens criaram. Uma vez que a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é dele, a obra é dele. Nós somos participantes do reino, nós somos participantes da graça remidora, nós somos participantes de um reino que hoje ele está em nosso meio de uma forma invisível. Olha que coisa, irmãos. Mas da mesma forma que ela é invisível, ela torna-se visível. Mas como assim, pastor? A palavra de Deus nos garante que Jesus Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível. Então, se você quer ver Deus, olha para Jesus. Quando Jesus ressurreto, Ele aparece aos seus discípulos. Um homem pergunta para ele: mas se eu não tocar, eu não acredito. Jesus então aparece e fala: ó, vede, sou eu mesmo. Está vendo as minhas chagas? Sou eu. Olha que coisa. Filipe então pergunta para ele: então mostra-nos o Pai. Aí ele diz: Filipe, Filipe, há tanto tempo eu estou com você aqui, você não me conhece. Ou seja, quer ver Deus? Olha para Jesus. Lembra, quer ver a igreja espiritual invisível? É olhar para você. Está enxergando o reino de Deus, está enxergando a nova Jerusalém, que ainda não desceu do céu, mas há habitantes dessa cidade aqui hoje. Quem é habitante da nova Jerusalém? Abra a tua boca e dê um glória a Deus. Ei!
Você precisa entender isso. Você não faz parte de qualquer movimento. Você faz parte daquilo que é mais importante, não simplesmente nesse mundo, não simplesmente nesse planeta. Você faz parte de algo mais importante que há nesse sistema solar, nessa galáxia, e aonde quer que esteja outras galáxias, ninguém tem mais importância para Deus do que você. Então se acredite que você não é qualquer um, você faz parte da cidade celestial. Oh, aleluia! Ei! Mas é importante frisar nesta noite que a pior coisa do mundo é ter que provar para rico que ele é rico. Que coisa? Como assim, pastor? Você vê aquela história? Presbítero Juliano, eu acredito que você sabe, é muito antiga essa história, que o homem comprou uma passagem de navio de um país para o outro. Então ali era muitos dias. Só que esse homem só tinha dinheiro para a passagem. Então ele falou: eu vou comprar algumas cartelas de ovos. E aí eu como o ovo de manhã cozido, meio de um omelete, à noite eu frito. 20 dias depois o homem estava branco. E ele vendo as pessoas, passava em frente ao refeitório do navio, estava aquele povo comendo caviar, comendo aquele churrasco, aquelas comidas deliciosas, e ele só ficava mesmo no cheiro. E um homem olhou para ele e falou assim: você não entra e come? Ele falou: ah não, eu só comprei a passagem. E ele falou: toca a passagem aí. E ele: me dá aí. E quando ele pegou: você não leu as letras pequenas aqui embaixo não? Você não leu que comprando a passagem você ganharia almoço, janta e café da manhã? Você sabe o que está acontecendo com muito crente? É que ele pensa que o crente, ele só é crente para ir para o reino do céu. Não! Ei, você nasceu de novo para você viver uma nova vida aqui na terra, para você comer o melhor de Deus aqui na terra ainda. Eu quero dizer para você, se você ainda não come o melhor dessa terra, eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Finda hoje, finda hoje, porque você ganhou o bilhete e foi para o combo completo. Ei, o combo completo. Mas você sabe o que acontece, igreja? É que tem crente com bilhete no bolso e falando: eu só quero ser salvo, e passando uma vida de miséria, uma vida de destruição. Tem crente, olha aqui para mim, você que está aí nos assistindo aí do outro lado, na nave aqui da igreja. Tem crente que fala: você é salvo, é um casamento destruído. Ei, eu não estou falando de você que está buscando no Senhor, mas tem pessoas que tem um casamento destruído e só vive de aparência. Tem pessoas que só vivem no pecado, mas tem uma vida de cristão exemplar. Por quê? Por quê? Porque não entendeu ainda que o bilhete é completo para café, almoço e jantar espiritual na presença do Senhor. Quer que eu provo para você alguém assim? Pedro. Jesus ressuscita, aparece aos seus discípulos, caminha com eles por algumas dezenas de dias. Ei, que coisa! E Jesus chama Pedro e tem um particular com Pedro. Pensa num crente quadrado. Pensa num crente que, se você chamasse a atenção dele, ele arrancava a orelha, orelhas caíam ao chão. Pedro era alguém repreensível, não irrepreensível. Pedro era repreensível, porque Pedro errava muito, Pedro pecava muito. Pedro era tão ignorante, era um crente tão ignorante, que quando Pedro ouviu Jesus falar: e o Filho do Homem será entregue
aos judeus e lhe matarão. Pedro olha para Jesus: de maneira nenhuma, Senhor, farão isso contigo. Ei, Pedro estava contra a tua e a minha salvação e contra a salvação dele mesmo, porque se em Cristo não se cumprisse tudo que em Isaías estava programado, profetizado para acontecer, você não estaria aqui glorificando a esse Deus maravilhoso. Então Pedro emprestou seus lábios para Satanás. Mas quem era Pedro? O discípulo de Jesus. Andava aonde Jesus ia, Pedro estava com ele. Pedro estava com ele. Pedro, Tiago e João 3. Se Jesus sobe para orar no jardim do Getsemane, a Bíblia diz que 9 discípulos ficam e somente 3 sobem com Jesus. Mas chega um momento em que Jesus olha para eles e fala: só até aqui, ficai aqui vigiando e orando, que eu vou ali orar, porque minha alma está angustiada até a morte. Então, ei, irmão, escute isso que eu vou dizer para você. É tempo de deixarmos de sermos crentes ignorantes na presença de Deus. Meu Deus, olha só, eu ouvi isso um dia desse e eu vou ter que falar. Olha esse louvor. Isso aqui é teclado, é piano. Quem está ouvindo? Tem crente que Deus trata como crente teclado, e tem crente que Deus trata como crente bateria. Aí eu falei: e agora? Como é que eu vou explicar isso agora? Irmão, aumenta um pouquinho. Aumenta um pouquinho o fundo. Crente teclado, na hora do louvor da harpa, o crente já está chorando. Aleluia. Crente teclado, o irmão da glória a Deus, ele baixa a cabeça, aleluia. Ele começa a sentir a presença de Deus. Crente teclado é um toque do Espírito Santo, ele se desmancha. Oh, aleluia. Quem pode glorificar a Deus? Crente teclado, Deus trabalha com o sopro. Pode baixar, irmã. Aí você pergunta: e o crente bateria? Só vai na porrada. Deus está batendo devagarzinho e não está saindo nada. Deus está tocando tantã e não está saindo nada. O tom, o bumbo, ei, vai nos pratos e não sai nada, porque é crente ignorante. E Deus então pega uma baqueta espiritual e a pancada come no lombo desse crente. E sai louvor dessa bateria. Você está entendendo? Sim ou não, irmão? Ei! É crente difícil que só vai na paulada. Mas eu quero dizer para você, fique tranquilo, que Deus sabe tocar tanto teclado quanto bateria, porque Ele é o músico dos músicos, e não importa a tua situação, Ele vai tocar a tua vida, e você não vai sair daqui, ei, sem sentir os acordes celestiais. Acredite nisso, basta dar lugar. Pedro então tem um particular com Jesus. Jesus então fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro responde: eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então cuida dos meus cordeirinhos. Por que Jesus falou cordeirinhos, irmãos? Preste atenção. Isso é muito forte, irmão. Isso eu aprendi quando eu encontrei Cristo há 25 anos atrás. Por que Jesus teve essa preocupação de colocar primeiramente cordeirinhos? Ei, está escrito assim: cuida dos meus cordeirinhos. Está isso aonde? Capítulo 21, versículo 17. Porque tem crente na igreja, escute isso, ei, escute. Tem crente que é igual cordeiro. Não dá leite, não dá lã,
só dá trabalho. Tem crente que só dificulta. Tem crente que só atrapalha. É verdade, pode falar mais alto, irmão, é verdade mesmo. Você sabe aquele ditado: se você não ajuda, não? Esse é o tipo de cordeiro, irmão, que só atrapalha. E por que ele fala cordeiro? Porque, como eu digo para você, é aquele cuidado. Tem que cuidar, fazer com mais ser mais sensível. Tem que falar com mais amorzinho. Tudo tem que colocar um diminutivo, senão ele fica bravo e sai da igreja. Cordeiro. Mas Jesus fala novamente para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro: sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta, cuida, zela das minhas ovelhas. Mas como não fosse pouco, Jesus pergunta a terceira vez. E aí, a terceira vez, Pedro, então, ele reconhece. Ele começa a entender que Jesus não é aquele que olha simplesmente o que está no nosso estereótipo. Jesus não é aquele que tem a visão como eu, João, que olha para você, só vê sua barba, né? Vê o seu cabelo, a sua roupa. E se você for um bom ator, mesmo em depressão, você consegue levantar alguém. Mesmo em depressão, mesmo no pior dia da tua vida, tu consegue erguer alguém. Tu consegue dar palavra boa para alguém. Você sabe o que é isso, irmão? Pedro entendeu isso, que Jesus não estava olhando para o seu estereótipo, mas que Jesus estava olhando para o seu interior. Pedro reconheceu que naquele momento não era um simples homem, porque simples homem não ressuscita e faz mortos ressuscitar junto com ele. Pedro entendeu que aquele Jesus não era um simples homem, mas era o mesmo homem, o mesmo Espírito que estava em Jesus, era o mesmo Espírito que estava em Samuel, quando ele disse para Jessé: Jessé, acabaram os teus filhos? Não é nenhum desses. Jessé falando, ei, irmãos, Samuel falando para Jessé: acabaram os teus filhos? Não, tem um lá no campo. Davi nem estava ali ainda, mas ele estava com Davi no campo. Olha só que coisa gostosa, irmão. Você sabe por quê? Porque Deus, ele olha para dentro do homem. Pedro lembra que quando estava vivo, Pedro, lembra quando eu disse que Jesus repreendeu Pedro? Porque Pedro disse: não, Senhor, de maneira nenhuma te acontecerá isso. Por quê? E Jesus falou para trás: Satanás, porque tu só cogita das coisas dos homens. Foi. Pedro então fala assim: de maneira nenhuma, Senhor, eu irei contigo, e se preciso for, eu vou morrer. E Jesus olha para ele e fala: não vai não, filho. Tu vai me negar 3 vezes. Na noite em que Jesus foi preso, Jesus estava apanhando e Pedro negando ele na sala ao lado. Porque Pedro era um crente ignorante. Horas antes, quando prenderam Jesus, Pedro arrancou a espada, desembanhou a sua espada e arrancou a orelha de um soldado. Ei, Jesus durante 3 anos e meio preparou os seus discípulos para aquele dia, para aquele momento, e mesmo assim Pedro falhou. Pedro falhou mesmo Jesus durante 3 anos e meio, falando: olha, o Filho do Homem veio para morrer, mas ele será ressuscitado. Ei, irmão, o que você entende quando os discípulos escutam em capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 16, e Deus deu o seu único filho, entregou para a morte. Isaías capítulo 53, ei, pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas um versículo que fica impactado em meu coração é quando ele diz assim: todavia Deus se agradou em moê-lo. Ele foi enfermo por mim e por você.
Pedro era conhecedor de tudo isso, mas ele só se preocupava pelo seu estereótipo, aquilo que era visível. Lembra? A igreja nessa noite é visível, porque Deus, com a sua presença gloriosa, se faz presente. E é preciso, nós precisamos tirar toda a capa da mortalidade nessa noite e nos revestirmos daquilo que é imortal, porque aquilo que é imortal é incorruptível. Jesus, ele diz para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, e diz: cuidas ela dos teus irmãos quando tu te converteres, Pedro. E Jesus, ele fala: olha, quando tu eras mais novo, tu mesmo te cingias. Mas aí você pode interpretar de algumas maneiras, diferentemente do dicionário que você pegar sobre cingir. No dicionário bíblico está escrito que cingir significa se vestir, se preparar, se adornar. Mas eu quero fixar essa palavra sobre cingir em preparar, porque Jesus, ele fala para Pedro: olha, quando tu era mais jovem, ou seja, quando tu eras cordeiro, quando tu era um cordeirinho, ou te cingia. Quem tem filhinho pequenininho, você já viu? Vai lá, filho, no guarda-roupa e se arruma. Não é assim, né, irmã Angélica? Tem a bebezinha, ela já se veste sozinha. Vai lá, escolhe aqui e vai lá. Aí chega a menininha de 3 anos de idade e fala: mamãe, estou bem. Não. O Miguel é assim, diaconisa? Não é. Já pensou? Vem com um sapato de esquerdo no direito e o esquerdo no direito, porque não sabe se arrumar. Cordeirinhos não sabem o que querem da vida. E cordeirinho birra com qualquer coisa, não é assim? Pedro era assim. Mas Jesus, quando fala: olha, quando tu fores velho, outro vai te cingir e vai te enviar para onde tu não queres. Vou traduzir isso para você entender. Ei, quando você era no mundo, quando você não era convertido, quando você não teve nenhum encontro com Deus, quando você não era uma pessoa que não navegou nas águas do Espírito Santo, você fazia o que tu queria da tua vida. Sabe, um crente, quando o pastor pede uma coisa, e ainda que ele não fala na frente do pastor, mas ele fala por trás: quem esse cara pensa que é para mandar na minha vida? É cordeiro, cordeirinho, precisa de cuidado. Quem essa pessoa pensa para fazer isso ou aquilo? E eu vou dizer para vocês, irmãos, algo sobrenatural virá sobre a tua vida, se nessa noite você deixar de ser um cordeirinho necessitado de cuidados e passar a ser uma ovelha criada na presença de Deus. Deixa de dar problema, é momento de deixar de dar problema e ser solução. Aleluia. Deus, ele não te escolheu para você ser um eterno problema. Ele te escolheu para você ser a solução. Ei, irmãos, os diáconos aqui na igreja é a solução. Aleluia. Os diáconos e auxiliares dessa igreja, desse ministério, são a solução. Nós ministramos aqui, demos início a um curso de aperfeiçoamento, aonde nós aprendemos que se a pessoa for um bom crente, vai ser um bom auxiliar. Se for um bom auxiliar, vai ser um bom diácono. Se for um bom diácono, vai ser ou um evangelista, um presbítero, ou um missionário abençoado, que aonde ele for, vai ser solução. Mas se for um crente cordeirinho problemático, ainda que seja auxiliar, vai ser um péssimo auxiliar. Ainda que seja diácono, vai ser um péssimo diácono. E assim
posteriormente, aonde for, vai ser problema. Mas nesta noite eu quero declarar uma palavra profética sobre a tua filha, a tua vida. Você vai ser crente solução. Você vai ser crente solução. E aonde quer que você botar a planta do teu pé, problemas serão dissipados, trevas serão dissipadas. Pedro entendeu isso. Pela terceira vez, quando ele escuta de Jesus: você me ama mesmo? Escute isso, irmão, olha só. Quando você pergunta alguma coisa para alguém e você percebe que essa pessoa, ela não está falando a verdade, você fala: é verdade mesmo? Sim ou não, irmãos? Se você chega numa loja que tem uma promoção e você sabe que aquele sapato ou aquele vestido ou aquela bolsa está 50% mais barato, você não pega aquele produto e já vai direto ao caixa. Você chama o vendedor e pergunta: é esse preço mesmo? Foi isso que Jesus percebeu em Pedro. Pedro não estava sendo honesto. Pedro não estava sendo sincero. Pedro não estava falando a verdade, porque Jesus sabia, olhando para dentro dele, que ele não era convertido. Ele não era convertido. Jesus então fala: cuida das minhas ovelhas. Olha só, irmãos, é tremendo. É algo maravilhoso, queridos. Porque depois disso tudo, Jesus fala para eles: olha, esperai em Jerusalém, porque você ainda é crente da terra. A missionária falou aqui na oportunidade dela o quê? Os meus pensamentos não são como os meus pensamentos são do alto, os seus são da terra. Pedro, ele só tinha uma vida terrena, uma visão terrena. Pedro ainda não tinha a força, a virtude. Pedro ainda não tinha a autoridade do alto sobre a sua vida. Ei, o mesmo Pedro, irmão. Olha só, o mesmo Pedro que teve alguns momentos de fé do alto. Quando eles estão do lado de cá de um grande lago, eles então entram dentro do barco, mas eles olham: cadê Jesus? Cadê Jesus? Ei, aonde é que está Jesus? Eles: esquecemos o mestre. Mas à noite eles olham para a água, para a neblina, e tem um homem caminhando sobre as águas. E eles então, a maior prova que eles estavam do lado da vida, mas não eram convertidos, é que a primeira coisa que eles gritam é um fantasma. Quem crê em fantasma aqui? Ô glória, ninguém, né, irmão? Não existe mesmo, são demônios. Eles olham para Jesus e falam: é um fantasma, e agora? O que será de nós? E Jesus então fala: não tenham medo, sou eu. E Pedro então fala: se és tu mesmo, deixa eu ir até aí. Aí Pedro cheio, ei, vou dizer para você, você vai encontrar crentes, irmãos, que vai até querer te envergonhar, porque a fé dele é enorme, é desse tamanho aqui, você é crente de verdade. E o camarada, e o elemento nem é crente convertido, mas às vezes tem picos de fé maior do que a sua. Pedro então fala: se você é mesmo, deixa eu ir até você. E Jesus então vem. Pedro então bota o pé na água e não afunda. E Pedro começa a caminhar. Cada passo que ele dá, ele vai entendendo que ele não é convertido ainda. E o vento vem batendo mais forte. E o frio, a umidade, vem convencendo ele ao seu encontro que ele não é. Porque eu vou dizer para você, se você acreditar que você é um crente convertido e não sendo, não buscando, não descendo, não sendo humilde, não botando a boca no pó e se humilhando debaixo da potente mão de Deus,
Você afunda, e foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro era simplesmente um crente convencido. Eu estou do lado do mestre. Quem é esse mestre? É o mestre que faz água virar vinho. Quem é esse mestre que está do teu lado aí, Pedro? É o mestre que ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ei, quem é esse aí que está do teu lado? Então o crente começa a ficar com o peito estufado, convencido, não convertido. E Pedro então começa o quê? A afundar. Você sabe por quê? Porque você precisa estar convertido e cheio da presença de Deus. Sabe por quê? Porque sendo assim, Isaías fala: se passares pelas águas, elas não te submergirão. Você não vai afundar, mas se você for um crente como Pedro Cordeirinho, você afunda. Jesus então fala: vão para Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então eles vão. Os 11 discípulos vão. E eles se reúnem em um local, irmãos, juntamente com 119 pessoas. E eles começam a orar dia, noite, dia, noite, dia, noite. De repente, irmão, eles foram impactados por um grande vento, como que impetuoso, abrindo as janelas, as portas, entrando naquele lugar. E em nome de Jesus, eles vivenciaram algo tremendo que em toda a face da terra antes não houve. O Espírito de Deus entrando nos homens e nas mulheres. Ei, igreja. E Pedro então deixou de ser novo, porque quando ele era novo, ele mesmo era a autoridade dele, ele mandava nele, ele era dono de si. Mas a partir do cenáculo, a partir da descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, a partir daquele momento ele entendeu que não era ele no comando, mas era Deus. E Deus no comando, irmãos. Ele não mais negou Jesus, ele não mais afundou quando a sua fé acabou. Estava cingido pelo Espírito Santo. Pois Jesus disse que aquele que é nascido do Espírito, o vento sopra para onde quer. Aleluia. O homem que negou Cristo disse para o aleijado: não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Levanta e anda. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas é noite de entregar algo para a tua vida. Deixa de ser crente cordeirinho e passa a ser crente leão na presença de Deus. É dia, é momento, é hora de passar a ser crente com autoridade, crente com virtude, crente com o poder do alto, crentes de verdade. Ei, irmão, você está entendendo isso? Dá um glória a Deus, fica de pé, em nome de Jesus. Deixa eu orar pela tua vida. Você que está aí do outro lado do canal, Ebenezer Oficial, é momento de se erguer. Você não é dono da tua vida. Escuta aqui, irmãos. Tem crente que pensa que é dono da vida. Você não é dono de nada. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Está escrito assim, ó: acaso não sabeis que vós não sois de vós mesmos, que vós foste comprado com sangue? Você tem um dono. E hoje, quando você erguer tua mão, você vai falar para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, me cinge. Irmão? Porque tem crente que pensa que eu vou para tal lugar. Não, irmão, é o Espírito que tem que mandar, né? A Escritura diz que quando os diáconos
foram instituídos, Filipe era um diácono. Mas a próxima aparição de Filipe foi evangelizando. Eunuco. Mas a Bíblia diz que Filipe foi transportado, trasladado pelo Espírito Santo. Isso o quê? Filipe foi enviado. Ou seja, Filipe cumpriu o que Jesus falou para Pedro: outro te cingirá e te enviará para onde tu não queres. Quando Isaías vê os céus abertos e uma voz vindo e disse: a quem enviaremos? Isaías então grita e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não posso me enviar, mas o Senhor pode me enviar. E é o que está acontecendo. Você não pode ir só, mas você precisa ser enviado, irmãos. Olha o grande I de Mateus 28, versículo 19, Marcos capítulo 15, versículo 16. Olha, Lucas capítulo 24, versículo 40 e diante. Mas vamos focar em Mateus 28, 19. Ide por todo mundo, pregou o evangelho. É o ir, é sendo enviado. Você precisa ser enviado. Então que o Senhor te envolva com a sua graça, com o seu Espírito nesta noite. Aleluia. E quando a próxima alma entrar por aquela porta, você vai cuidar dela, zelar dela, porque ela hoje é você ontem. Você lembra como você entrou por aquela porta? Ninguém dava nada por você. Quando eu falo aquela porta, estou aqui simplificando, mas todas as portas das igrejas. Você entrou se arrastando, ninguém dando nada por você. Você entrou como Pedro, dono de si mesmo, dono da razão. Ei, todo mundo falava alguma coisa, você batia no peito e falava: eu sei de tudo. Ei, não, você não sabe de nada. O Espírito Santo é que te mostra, te ensina. Cuida, zela de você. Nessa noite é dia de você desmontar, arrancar essa armadura. Ei, abre esse peito nessa noite e fala: Senhor, não quero ser como Pedro, pequenino, mas eu quero ser como o grande Pedro, depois de ter recebido a tua graça. Você pode aumentar, irmã? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pode aumentar.